Fala galera, beleza? Professor João Gabriel aqui, professor de Química. Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas e hoje a gente vai responder a questão número 15 da parte específica UEA 2024. Bom, pessoal, antes de ler o enunciado, eu preciso te indicar qual é o conteúdo dessa questão. O conteúdo dessa questão é a Lei de Lavoisier. E aí, quando a gente estuda a Lei de Lavoisier, basicamente ele foi um cara que pesou as reações antes e depois de acontecer. E aí ele percebeu que pesando os reagentes e depois pesando os produtos, a massa ela permaneceria conservada. Por isso que a lei de Lavoisier a gente chama também de lei de conservação das massas. Mas alguns livros, alguns autores, alguns professores também gostam de chamar de conservação da matéria. Dá no mesmo, é tudo se referindo à mesma coisa. Então observe aqui em cima que eu coloquei uma reação química genérica, A mais B produzindo C. E aí, como que seria a aplicação da lei de Lavoisier aqui? Se eu for somar a massa do A e a massa do B, que são os meus dois reagentes, obrigatoriamente devem dar igual à massa do C. O que eu tenho antes, eu tenho que ter depois. A massa ela se conserva. Mas ele percebeu que era fidedigno essa ideia em um sistema fechado. E isso é importante para entender essa questão. Por quê? Vamos aqui comigo, vamos agora ler o enunciado. Em uma aula de química, o professor demonstrou o seguinte experimento. Dentro de uma cápsula de porcelana, foram adicionados 112 gramas de um metal finamente dividido, ou seja, ele tem essa estrutura de porcelana, ele colocou aqui um metal e esse metal pesa 112 gramas, né? E aí, se você for observar, a massa do metal foi submetida à chama de umbigo de Bunsen, que favoreceu a ocorrência de uma reação. Pessoal, trouxe fogo, como você pode ver aqui na figura 2, você vai pensar em uma reação de combustão. Beleza? Combustão queima. De boas? Vamos lá. Queima. Beleza. Após o resfriamento da cápsula, a massa do produto da reação foi determinada e era igual a 160 gramas. Então, no início, ele tinha uma massa de 112 gramas, ele fez uma queima, né? Ocorreu a combustão, e depois de um tempo, a massa do sistema apareceu em 160. Aí você deve estar pensando, pô, professor, não respeita a lei de Lavoisier, porque a massa ela não conservou. No início, eu tinha 112. Depois que aconteceu a reação, ou seja, no produto, eu tenho 160. Deveria estar igual. E eu concordo com você que numericamente deveria estar igual. Mas essa ela acaba que é uma questão clássica. Por quê? Porque os caras eles tentam pegar vocês nesse estilo de questão. Porque você deixa medular que lei de Lavoisier é só quando a massa do reagente ela é igual à do produto. E você tem que ter um pouco de calma. Por quê? Vamos começar aqui pelo exemplo 2 e depois a gente retorna respondendo essa questão. Olha só o exemplo 2. Eu tenho aqui o enxofre, né? E aqui, pessoal, é uma reação de combustão também, tá? E aí eu não sei se você lembra, mas toda e qualquer reação de combustão é interessante que a gente tenha comburente, né? E aí o comburente nesse caso, é o oxigênio. O comburente é o oxigênio. Tem até a tríplice do fogo, né? A gente precisa de uma energia de ativação, não sei se você lembra. A gente precisa do combustível e precisa do comburente. Isso para fazer uma combustão. Aqui no exemplo 2, o nosso comburente é gás oxigênio, isso é um reagente, então ocorreu a combustão, formou o SO2, que é o dióxido de enxofre. E aí, qual é a ideia aqui? Digamos que, ó, antes da seta, né, bem aqui, eu tenho o meu reagente. Eu tenho aqui uma espécie de balança. Eu quero que tu considere que isso seja uma balança. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pensa aqui comigo. No reagente, eu tenho o enxofre, que é sólido, e eu tenho o gás oxigênio. Você vai conseguir medir ou mensurar a quantidade de gás oxigênio nessa balança? Imagina só, você pega um prato de porcelana, pega um prato aqui, e você, vou pegar um pouco de gás oxigênio. Pega um pouco de gás oxigênio. Tu acha que tua balança ela vai conseguir mensurar isso? Não vai? Então,
o gás aqui no reagente, ele acaba que não entra na medida, no nosso, entre aspas, peso. Então, só vai entrar o que for sólido, beleza? De boas? E aí, se você for olhar no produto, por que que no produto eu considerei que a quantidade, a massa aqui seria igual a zero? Porque o que foi formado é um gás. Imagina só, formar um gás, aqui é um prato de porcelana com uma balança. O prato ele é aberto, ele não é um sistema fechado. Então o gás que foi produzido, ele vai escapar totalmente e acaba que não vai ser mensurado. Por isso que eu disse aqui em cima que é interessante que essa lei de Lavoisier, ela seja observada em um sistema fechado, para não causar essa sensação de erro quando a gente vai fazer o experimento. A mesma coisa é o exemplo 1, e aí a gente já pula para responder a questão em si. Observe aqui, eu tenho ferro, né? E aí o ferro ele vai sofrer combustão, por isso que o gás oxigênio ele está aqui no reagente. E aí a gente tem aqui o trióxido de ferro, esse óxido sendo formado. Pessoal, essa reação aqui, ela é a mesma reação que ocorre lá na palha de aço, que é o bombril, beleza? Bombril, basicamente bombril. E aí, vamos aqui comigo. Se eu pegar o bombril, tem até experimentos no YouTube, no TikTok, ficou bem famoso no TikTok um experimento como esse, vários professores de química explicando isso. O cara, ele pega um bombril é o ferro, é ferro, palha de aço, a gente considera como se fosse ferro, o componente principal dele ferro. E aí, a gente vai lá e coloca fogo. Aquele bombril ele começa a pegar fogo e aí está em cima de uma balança esse material. E aí percebe-se que a quantidade de massa ela aumenta. Aí é basicamente o que traz na questão 15. Ele fala que no início tem 112 gramas de massa. E aqui no exemplo 1 que eu trouxe, 112 gramas de massa. Se você for observar aqui, eu tenho 2 mols de ferro. Claro que essa reação já é balanceada. O ferro, pessoal, ele tem uma massa de 56, beleza? Então, 56 vezes 2, por esse motivo que dá 112. E aí o cara vai fazer mensurar isso no produto, ele observa que no final tem-se uma massa aqui de 160. E olha no meu exemplo 1, uma massa de 160. Aí é bem simples, presta atenção comigo. Se o oxigênio ele tem uma massa de 16, e aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio, 3 vezes 16, isso dá 48. Beleza? E aí bem aqui, eu tenho 2 átomos de ferro. 2 vezes 56, isso dá 112. Se você for somar essas duas quantidades, dá 160. Por isso que no meu produto eu tenho 160. Então, se eu fizer a combustão do metal ferro, percebe-se que no produto vai se formar um óxido, e esse óxido ele é sólido, com uma massa de 160. E no reagente, a gente só mensura a quantidade do ferro. Por quê? Pelo mesmo motivo do exemplo embaixo. Não tem como eu mensurar um gás, sendo que esse sistema ele está um sistema aberto. Beleza? Não tem como eu pesar aqui a quantidade, né, de gás oxigênio. Não tem como eu pegar um prato, trazer aqui para cima, opa, trouxe um pouco de gás oxigênio. Não, isso não existe. Então, a gente só consegue mensurar o que é sólido. E a quantidade do que é sólido aqui é 112 gramas. Beleza? Então, se você for observar, causa essa sensação de erro no experimento. Por quê? Porque antes eu tenho 112 gramas e depois eu tenho 160. Mas se você for considerar aqui a massa do gás oxigênio, eu te garanto que vai dar 160 no reagente e 160 no produto. Mas a gente não consegue provar desse jeito aqui porque o sistema ele está aberto. Então vamos lá ler agora, continuar a leitura da questão número 15. A reação é representada de acordo com a equação A mais B produzindo C. Considerando a lei da conservação da matéria, conclui-se que, nesse experimento, aí letra A, o reagente B é gasoso e o produto é gasoso. Não, se o produto fosse gasoso, exemplo 2 aqui embaixo, a gente não iria conseguir mensurar a quantidade nessa balança. Então, tudo onde o produto for gasoso, a gente já
elimina. Beleza? De boa? Então, vamos olhar aqui agora a letra C. O reagente B é líquido. Letra D. O reagente B é sólido. Letra E. O reagente B é gasoso e o produto é sólido. Primeiro, o que seria esse reagente B? Pessoal, o A, aqui da minha fórmula, seria o meu metal. O B é alguma coisa que está reagindo com esse metal. E você tem que ter em mente essas duas reações aqui do exemplo 1 e do 2. Se aqui ele está fazendo uma combustão, é porque está entrando gás oxigênio. Então, esse reagente B aqui, que é o que vai reagir com o ferro, por exemplo, seria um gás. E o produto, se ele está conseguindo ser mensurado, ou seja, se eu vejo que a massa é 160 gramas, eu consigo perceber que o produto ele é sólido. Então, a alternativa que melhor se encaixa aqui para a gente é gabarito letra E. Beleza? Mas por que não pode ser, por exemplo, a letra C e a letra D? Pessoal, primeiro, se o reagente B fosse um líquido ou fosse um sólido, eu conseguiria facilmente mensurar isso em uma balança. Agora o gás não, beleza? Então, a gente fica com gabarito letra E. Espero que eu tenha te ajudado. Essa questão ela é muito interessante. Não esquece de curtir o vídeo, de seguir o canal da Sala de Exatas e invista na sua educação. Seja Sala de Exatas.